Bem-vindos a mais um webinar no Hotel, hoje em parceria com a Safety. Este webinar é dedicado à importância da faturação eletrónica no setor hoteleiro e será conduzido pela minha colega Rita Rosa, CEO da Hotel Portugal, e pelo Nuno Matos, CMO da Safety. Connosco temos ainda os meus colegas, Leonardo Freitas, diretor do Departamento de Suporte de Portugal, Paulo Horta, manager do Departamento de Software, e Pedro Osório, do Departamento de Suporte. Qualquer questão que tenham, por favor, deixem-na no chat, na caixinha do Q&A, para que possamos esclarecer depois no momento final. Rita, passo agora para ti. Antes de mais, obrigada a todos por estarem connosco no dia de hoje. Agradeço o Nuno Matos da Safety ter aqui atendido ao nosso convite para fazermos este direto hoje e para partilharmos a relevância deste tema relativamente à faturação eletrónica dedicada ao setor hoteleiro. Agradeço também aos colegas da equipa, à Carla Batista da New Hotel Academy, ao Leonardo Freitas, meu administrador da área técnica, ao Pedro Osório, aqui o meu coordenador também da área técnica, e ao Paulo Horta, que é aqui o nosso especialista nas integrações e que nos acompanha também há bastante tempo. Eles estarão aqui ao vosso dispor hoje para responder a todas as vossas dúvidas e por isso agradeço que participem e que coloquem as vossas perguntas, que teremos todo o prazer de vos atender. Antes de mais, esta parceria é efetivamente uma parceria estratégica da New Hotel que encerra a nossa aposta concertada no digital. Esta situação pandémica que temos vindo a atravessar veio apenas confirmar que estávamos a tomar as decisões certas e que estamos no rumo certo. É importante afirmar estas parcerias e neste momento o paperless e toda esta digitalização de processos tornou-se uma importância para as organizações e para os seus elementos. Nesta medida, a New Hotel Software decidiu juntar-se em conjunto com a Safety para poder integrar as soluções em formato standard e reduzir, por isso, os tempos de tarefas, os custos de implementação e também reduzir o número de recursos humanos afetos às várias tarefas do dia-a-dia que concernem estas operações. Relativamente a esta solução e a integração desta parceria, a mesma visa assegurar a globalidade dos nossos clientes, a total desmaterialização do processo de faturação, na medida em que procedemos a uma implementação de um sistema integrado que consiste em automatizar todo o processo de faturação, assegurando não só a comunicabilidade dos dados das faturas por via eletrónica em formato PDF, como também possibilitando a integração direta das mesmas via EDI no ERP dos nossos clientes. Neste sentido, peço a vossa maior atenção. Vou passar a palavra ao nosso convidado, Nuno Matos, CMO da Safety, para que ele possa aqui esclarecer-nos relativamente à importância desta parceria estratégica e desta ferramenta que vamos colocar ao vosso dispor. Obrigado, Nuno. Obrigado, Rita. Boa tarde a todos aqueles que estão a assistir ao webinar e agradecer também a toda a equipa da New Hotel a oportunidade de podermos em conjunto não só apresentar esta solução tecnológica, mas também de podermos nesta sessão esclarecer o mais possível todos os interessados nesta temática e que obviamente consideramos que é algo inadiável. Sempre foi uma questão de tempo, esse tempo crítico acabou por ser este ano, com os prazos, como vamos ver, de um conjunto de obrigatoriedades a nível da faturação que culminam durante este ano 2021, mas independentemente dos prazos e aquilo que a Safety tem vindo a afirmar e tem vindo sempre junto do mercado a evangelizar, é de facto a necessidade de implementar este tipo de soluções para que a transição digital seja uma realidade portanto, que não se questione, hoje em dia ninguém questiona quando pode optar entre um processo em papel e um processo digital. Portanto, com a faturação eletrónica é exatamente o mesmo. Já ninguém pensa se vai continuar a fazer fatura em papel, acho que isso já fora de questão. Acho que aquilo que preocupa as empresas e os responsáveis
por estas áreas, é qual é a melhor forma de implementar, quais é que são os desafios e entenderem, de facto, todo o processo em redor desta temática. Nesse sentido, a agenda que trazemos, antes de mais, começar também por apresentar a Safety, para aqueles que não conhecem e ficarem também com uma ideia daquilo que temos vindo a fazer no mercado, o que é a fatura eletrónica, o enquadramento legal e os prazos que estão também definidos para estes processos, falar um pouco sobre a mudança de paradigma e a oportunidade que existe relacionada com esta obrigatoriedade da faturação eletrónica no âmbito dos contratos públicos, falar sobre a solução tecnológica que suporta no fundo, este processo de transição para o digital e por fim, esclarecemos as vossas questões que aqui nos coloquem ao longo da sessão. Começando então pela Safety e pela nossa oferta, nós nos últimos 20 anos, mais de 20 anos, sensivelmente que estamos já no mercado, temos desenvolvido sempre soluções na área da faturação eletrónica e do EDI, do Electronic Data Interchange, mas sempre numa perspectiva de estratégias de Digital Invoice, onde também soluções de Bill Presentment ou de apresentação de faturas aos clientes e também soluções de antecipação de pagamentos e de gestão automatizada dos pagamentos, como é o caso do factoring ou do confirming, fazem parte também da oferta global, mas sempre suportado numa lógica de processos eletrónicos de faturação. A Safety está presente em cerca de 52 países, com mais de 520 mil utilizadores e 7 mil clientes corporativos. Temos escritórios, para além de em Portugal, também no Brasil e na Colômbia, e um pouco por todo o mundo, portanto, temos utilizadores das nossas soluções. Falando em Portugal e no caso do setor público, a Safety já há vários anos que tem vindo a implementar este tipo de soluções em clientes e entidades do setor público e por esse motivo, neste momento também temos cerca de 90% das entidades do setor público a trabalhar connosco, ligadas à nossa rede, indiretamente a partir da ESPAP, dos serviços partilhados da administração pública, que tem cerca de 1.500 entidades dentro deste universo que é, portanto, conduzido por esta entidade, a ESPAP. Temos também uma presença muito importante na administração local, em cerca de 200 municípios, e também destacar aqui o setor hospitalar, onde trabalhamos com mais de 100 hospitais, pertencentes a 29 centros hospitalares, e é uma área particularmente interessante, pois temos não só já um grande número de relações desmaterializadas destes hospitais, e falo dos maiores hospitais do país, com dezenas, mais de 40, 50 fornecedores, sobretudo de materiais de dispositivos médicos, que já transacionam todos estes processos de forma eletrónica, não apenas a fatura eletrónica, que é obviamente o driver e é aquilo que preocupa de início estas entidades, mas também toda a desmaterialização das encomendas e das guias de remessa. Portanto, este é um caso também interessante no âmbito do setor público que teve, de facto, uma rapidez de implementação muito grande e, neste momento, já abrange muitas relações entre hospitais e fornecedores. Aqui há alguns exemplos de clientes no setor privado com quem a Safety trabalha. São centenas, aqui estão alguns de vários setores, também para dar nota de que neste processo de adoção que vem, sobretudo, para muitas empresas por motivos de cumprimento legal, nomeadamente na relação com entidades públicas, também há a oportunidade, obviamente, de desmaterializar estes processos com entidades do setor privado e, nesse sentido, a Safety tem também uma rede muito alargada de empresas e de potenciais clientes e fornecedores, porque, na realidade, estamos aqui a falar do envio de faturas
mas temos também sempre a perspectiva de recepção de faturas e oferece aqui a oportunidade desta desmaterialização poder ser total e não apenas com o setor público, que é aquele que neste momento mais preocupa as empresas. Começando também por falar um pouco sobre aquilo que é uma fatura eletrónica. Uma fatura eletrónica é todo o documento que é emitido, antes de mais, por um sistema de faturação certificado pela AT, aposta por uma assinatura digital, podendo existir em formato PDF ou XML. O formato XML, contudo, para que seja considerado uma fatura eletrónica, tem que estar de acordo com a norma CIUS-PT, que é aquela que está definida enquanto norma para a faturação à administração pública, e aqui refiro-me em particular à administração pública, porque outras entidades, outros clientes, nomeadamente do setor privado, aceitarão outros formatos que não o CIUS-PT, de acordo com aquilo que esteja estabelecido por cada cliente, por cada receptor de faturas. Esta norma CIUS-PT é, no fundo, um modelo de dados semânticos que é proposto para a norma portuguesa e que inclui a lista de sintaxes que deve respeitar a fatura eletrónica e que decorre da norma europeia que aqui está referida. Importa também esclarecer aquilo que não é uma fatura eletrónica e também, mais uma vez, ao abrigo da norma europeia, da Diretiva 2014/55, que faturas não estruturadas emitidas em formatos PDF ou Word, imagens de faturas em N formatos, faturas não estruturadas em HTML, numa página web ou num e-mail, ou faturas que recorram à captura de dados diretamente de imagens, e ainda referido nestes conteúdos a nível europeu vem a questão do fax, que eu não acredito que ainda exista, mas efetivamente importa, este acho que é claro para todos, mas é sempre importante ficar claro aquilo que não é efetivamente uma fatura eletrónica e como tal, portanto, não serve para este tipo de processos que aqui estamos a falar. No âmbito dos contratos públicos, a fatura eletrónica tem que respeitar um conjunto de aspectos, desde logo que tem que ser emitida, transmitida e recebida num formato eletrónico estruturado que permite o seu tratamento automático e eletrónico. Ora, isto significa que a entidade receptora, neste caso uma entidade do setor público, tem que poder importar automaticamente para o seu sistema a fatura que lhe seja enviada. E daí que, por exemplo, uma fatura em PDF não é suficiente para cumprir esta legislação. A fatura em PDF não vai permitir que a entidade cliente do setor público importe automaticamente os dados. Para todos os efeitos, um PDF, neste caso, é a mesma coisa que um papel, porque vai obrigar a que alguém tenha que introduzir manualmente os dados que constam do PDF. E, portanto, este é um ponto, é uma dúvida, com certeza, que muitos terão e que é importante ficar claro e, portanto, a importância de a fatura eletrónica ter que seguir como dados estruturados é fundamental para o cumprimento da legislação. Em termos de datas, aquilo que está definido ainda por decreto-lei são estes prazos que aqui se encontram. Portanto, as grandes empresas, desde dia 1 de janeiro, ao abrigo do mais recente decreto-lei, teriam que passar a fazer a faturação eletrónica de acordo com a nova legislação e, portanto, por grandes empresas entendam-se todas aquelas, entre outros requisitos, mas que têm mais de 250 empregados e mais de 50 milhões de euros de faturação. As PMEs teriam que, a partir de 1 de julho, estar também em cumprimento com a nova legislação. No entanto, com recentes despachos, um no início do ano e, entretanto, mais 2 ao longo do ano, um ontem, aquele que aqui está também mencionado, vem, no fundo, admitir o envio do PDF como válido até 1 de outubro, ou melhor, 30 de setembro deste ano, e, portanto, 1 de outubro de 2021 é, inequivocamente, a data a partir da qual estes processos de faturação têm que estar em vigor.
Mais uma vez, referirmos que estamos a falar de pouquíssimos meses, portanto, não faz sentido que empresas que, de facto, têm clientes e trabalham nesta realidade do setor público adiem novamente, por este motivo, qualquer tipo de implementação de solução. O que há aqui, sobretudo, é um ganho de mais algum tempo para implementar as soluções que, como eu referi, são inadiáveis. Por outro lado, também as microempresas terão até final do ano para se prepararem e então, a partir de 1 de janeiro do próximo ano, terem que, caso tenham clientes no setor público, ao abrigo de contratos públicos, emitir a fatura de forma eletrónica. Portanto, reforçando aqui os dois aspectos que eu já mencionei, que o PDF não é suficiente, é necessário o envio de dados estruturados e que o formato standard é o SWIFT-PT e na solução tecnológica que já vamos ver mais adiante, em detalhe, é obviamente esse o formato que a Safety, enquanto fornecedor desta solução, garante enviar para os clientes do setor público. Aqui, aquilo que eu já fui mencionando nesta apresentação, que é o desafio e a mudança de paradigma que esta nova legislação oferece, é muito relevante, porque é certo que o driver é a obrigatoriedade legal e, portanto, as empresas inevitavelmente têm que adotar uma solução que permita este cumprimento da legislação e, nesse sentido, terão que adotar e preparar os seus sistemas, como é o caso da solução tecnológica que aqui estamos a apresentar, mas deve ser aproveitado este momento como algo que permita a massificação para 100% dos clientes e, portanto, e que a fatura eletrónica não seja apenas para meia dúzia de clientes e que eu continue, por exemplo, a enviar todas as minhas outras faturas em papel. Portanto, aquilo que aqui está em causa é, de facto, aproveitar este momento para desmaterializar por completo. E essa desmaterialização por completo inclui seja a fatura eletrónica, seja a fatura em PDF enviada por e-mail, que ainda seja aceite por clientes do setor privado. Mesmo os clientes do setor privado, existem vários, e muitas das empresas que aqui estão a assistir terão tido já essa experiência, mas existem vários que obrigam, ainda assim, embora não exista legislação, mas impõem, pela dimensão que têm ou pela capacidade negocial que têm, impõem este tipo de requisito de negócio para quem queira relacionar-se comercialmente com determinadas entidades. Portanto, é de todo importante que existam, de facto, estas soluções para que os sistemas estejam preparados para a faturação eletrónica e diria que de forma indistinta sejam eles clientes do setor público ou clientes do setor privado, porque isso resulta daquilo que deve ser uma estratégia de transformação digital transversal, completa, e este tema da fatura eletrónica é mais uma peça em toda essa estratégia de transformação digital que as empresas têm em curso ou que deverão ter em curso. Dizer ainda que dentro desta lógica da fatura eletrónica como prioridade estratégica, há aqui alguns pontos que eu gostaria de salientar, embora, obviamente, todas as vantagens relacionadas com a poupança de custos, com a questão ambiental que a fatura eletrónica traz e que são bastante conhecidos, existem outros que tornam ainda mais urgente esta adoção, desde logo o contexto pandémico, portanto, em que a rapidez com que as empresas deixaram de utilizar o papel em tanta coisa ou todos os processos que passámos a fazer online é tal que é mais um motivo para que a fatura eletrónica aconteça. Também os tempos de implementação reduzidos. Se é verdade que ainda há pouco tempo e nos últimos anos, normalmente estes processos de implementação poderiam demorar algum tempo, alguns meses, existindo aqui um conector, como é o caso daquele que está nesta solução tecnológica conjunta da Safety com a NeoHotel, esses tempos são muito reduzidos e, portanto, a questão do prazo de implementação deixa também de ser uma desculpa para adiar e nunca deveria ser uma desculpa em todo o caso. Também um ponto que é crítico para as empresas tem a ver com a agilização dos pagamentos, que é a possibilidade de, com esta aceleração, agilização de todo o ciclo de envio das faturas,
também a contabilização, a aprovação e o pagamento se tornam mais rápidos do lado das empresas e temos ouvido este tipo de testemunhos em inúmeras empresas que, de facto, sentiram de imediato essa diferença nos pagamentos entre as faturas que continuavam a ser ainda enviadas em papel e naquelas que eram enviadas por via eletrónica e, de facto, estas últimas tinham uma rapidez no processamento e no pagamento completamente diferentes. Um outro ponto também importante é a visibilidade e a garantia de entrega que o fornecedor, quem emite a fatura, passa a ter ou poderá ter sobre a fatura a partir do momento em que ela, por um lado, é entregue ao cliente, em que o cliente a contabiliza e, eventualmente, até à própria confirmação de pagamento. Portanto, há um acompanhamento do estado da fatura que não acontece, com certeza, num processo em papel e mesmo, por exemplo, num processo em PDF, também não vai acontecer, porque os sistemas, como não estão a comunicar entre si, não vai haver um retorno da confirmação de que essa fatura foi efetivamente entregue, que foi recebida, que foi contabilizada, e este é um aspecto muito importante e que ainda hoje consome muitos recursos, seja dos fornecedores como dos clientes, por vezes a tentar saber onde estão as faturas, se já foram recebidas, quando é que vão ser pagas. Portanto, há aqui também uma componente importante de visibilidade sobre estes documentos. Passando então à solução tecnológica, aquilo que aqui temos é uma ilustração, uma representação da solução de uma forma relativamente simples, mas que procura esclarecer então que no sistema NeoHotel foi desenvolvido um conector de fatura eletrónica que, através da Safety, permite o envio dos dados da fatura e que, do lado da Safety, é submetido a um conjunto de mecanismos de processo de validação que, por exemplo, ao nível das regras de validação, confirmam que sejam requisitos legais ou sejam requisitos de negócio, se estivermos a falar de um cliente do setor privado, são, de facto, cumpridos, que é feito um controle de qualidade também a vários níveis. Garantimos os mapeamentos, nomeadamente para os formatos do destino, no caso do setor público para o SUS-PT, no caso de outros clientes do setor privado para outros formatos. Garantimos também o estado dos documentos que se mantém atualizado, portanto, e devolvemos a visibilidade sobre os estados para o sistema emissor. Garantimos também a assinatura digital de acordo com a nova legislação em vigor desde dia 1 de janeiro deste ano. Fazemos o arquivo legal também de acordo com o prazo em vigor e asseguramos, no fundo, a comunicação entre os diferentes sistemas, portanto, entre o sistema NeoHotel e os sistemas de destino. E, de facto, no sistema de destino, esse será, desde logo, a forma de recepção por parte das entidades públicas e, portanto, que têm implementado uma integração direta no seu ERP, no seu sistema financeiro, e, no caso de outros clientes que não do setor público, poderão receber, inclusivamente, o link para o PDF via e-mail ou consultar também em simultâneo as suas faturas via portal. Mas, portanto, aquilo que estamos a falar no caso do setor público implica sempre uma integração também no destino dos clientes deste setor. E garantindo também o retorno, como eu referi há pouco, da mensagem de estado que vai atualizando o estado do documento ao longo do seu ciclo de tratamento. Referir aqui alguns exemplos nas regras de validação. Por exemplo, quem se relaciona com hospitais e não sendo este um elemento que seja obrigatório na perspectiva das entidades públicas, é algo que, por exemplo, os hospitais obrigam, que é ter um elemento que é o GLN, um código de identificação, códigos de produto que estejam devidamente sincronizados com os códigos dos hospitais, o número de compromisso, que é obrigatório, ou ainda em alguns casos apenas recomendado, mas que passará a ser obrigatório também para entidades públicas. E depois informação recomendada, como dados de pagamento, dados de certificação da fatura, que podem ser complementares. Ao nível do controle de qualidade, também para terem uma ideia do tipo de validação que é feita, é a validação da estrutura e semântica do SUS-PT, como, por exemplo, códigos de IVA, totais do documento, datas de vencimento. E, como eu referi, a assinatura digital,
também é assegurada por este serviço da Safety, de acordo com a nova legislação em vigor desde 1 de janeiro deste ano, em que é necessário recorrer a uma assinatura eletrónica qualificada. Em resumo, os serviços que estão associados a esta oferta tecnológica são, por um lado, o tratamento de todos os documentos financeiros, não só faturas, mas também, obviamente, os créditos e débitos. A mensalidade e anuidade estarão de acordo com os documentos transacionados. Garantimos a integração direta entre os sistemas do fornecedor e do cliente, incluindo a atualização dos respectivos estados dos documentos. Como referido também, a validação, seja dos requisitos legais, seja de regras de negócio específicas de determinados clientes. A utilização do formato standard de mercado, e no caso que eu referi, o SWIFT-PT é o melhor exemplo deste tipo de standards. O mapeamento e enriquecimento de informação, portanto, para determinados clientes podem ser necessários mapeamentos adicionais, introdução de informação adicional, todo o processo de comunicação e atualização de estados e a disponibilização dos mesmos também via integração no sistema NewHotel. A assinatura eletrónica qualificada e a integração com outras redes, caso os clientes de destino não estejam na rede da Safety, ok? Portanto, este seria, digamos, o último slide que vos tinha para apresentar, com estes conteúdos para tentar esclarecer o melhor possível, mas creio que agora com as questões que nos possam ser colocadas, poderemos esclarecer eventualmente outros temas que aqui não tenham ficado ainda suficientemente claros. Portanto, então, para irem colocando as vossas questões, já temos aqui algumas. Começaríamos então aqui pela esta primeira do Carlos, em que pergunta se é obrigatório emitir a fatura em papel, tendo a faturação eletrónica ativa, e como é que a fatura chega ao cliente final. Julgo que o Leonardo Freitas, da NewHotel, poderá responder a esta questão. Olá, boa tarde. Não é obrigatório manter a impressão da fatura, até porque uma das vantagens principais da faturação eletrónica é a desmaterialização dos documentos. As nossas aplicações permitem essa funcionalidade, com uma opção, pode-se configurar que os documentos são emitidos e enviados, mas não impressos. Relativamente ao envio da fatura para o cliente final, como já foi referido, pode ser por e-mail, um PDF assinado digitalmente, portanto um PDF válido como fatura eletrónica, ou até disponibilizando um link para acesso ao arquivo de faturação. Penso que é essa a resposta, em resumo. Sim, eu só complementaria, acrescentaria dizer que o PDF servirá desde que o cliente final não seja do setor público. Certo. Ok. Temos outra questão, da Ana Fonseca. Quais são os softwares da NewHotel que suportam a faturação eletrónica? Isso poderei responder eu. Boa tarde a todos. Portanto, todos os softwares que estão certificados pela AT, portanto, têm essa funcionalidade disponível. Portanto, será o PMS Prime, o ponto de venda, os eventos, o SPA e o PMS Cloud, nesse caso. Serão os softwares que estão certificados, portanto, para poder emitir faturação e, logicamente, faturação eletrónica também. Ok, obrigada, Paulo. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Se não, passo para a próxima questão. Do Miguel Aguiar. Quais são os requisitos técnicos para a instalação da faturação eletrónica? Sim, Carlos, obrigado. Eu posso responder essa
essa questão do Sr. Miguel. Portanto, como o Nuno disse na sua apresentação, portanto, o tempo de implementação é bastante curto, portanto, é fácil a instalação. Claro que existem alguns requisitos, mas são simples. Claro que tem que existir um contrato com a Safety, não é? Portanto, para termos este interface. Os nossos account managers da NeoTel, portanto, que vocês conhecem, se já têm o NeoTel, portanto, podem ajudar nessa comunicação. Depois é fornecido um URL e uma autenticação pela Safety, e isso é configurado depois no software da NeoTel. Portanto, é uma configuração simples, que é sempre acompanhada pela nossa equipa de consultores. Se calhar é evidente, mas é preciso referir que é necessária uma conexão à internet, não é? No sítio onde se estão a emitir as faturas, ou no computador, né, que emite as faturas. E é importante termos no NeoTel e nos softwares que o Paulo referiu, portanto, que estão certificados e integrados com a faturação eletrónica, ter os contactos dos clientes, os e-mails e números de telemóvel, por exemplo, para a fatura conseguir chegar ao cliente final, no caso de clientes privados, e depois, claro, no caso dos clientes públicos, já o Nuno tinha referido como é que funciona, mas, portanto, os requisitos são simples e a implementação é muito curta e, de facto, não há, acho eu, a partir de agora, grandes desculpas para não se avançar para a implementação da faturação eletrónica, que é o futuro, e todos nós desejamos acabar com o papel, até mesmo por razões ecológicas, e, portanto, a nossa equipa de consultores da NeoTel Portugal está disponível para ajudar os nossos clientes nessa parametrização. Ok, obrigada, Pedro. Obrigado. Outra questão que temos é o uso dos serviços da Safety tem um custo que é analisado de empresa a empresa. Nuno, se quer dar algum feedback, se é melhor esta pessoa entrar em contato, deixar-nos os seus contactos e depois nós darmos algum feedback. Não sei se a Rita tem alguma coisa a acrescentar aqui. Não, aquilo que eu queria acrescentar é que qualquer contacto pode ser feito diretamente connosco ou diretamente com a Safety. Nós estamos aqui com uma parceria estratégica que presume isso mesmo, ou seja, não queremos aqui gerar qualquer tipo de confusão, mas queremos simplificar as coisas também. Por isso, seja através da Safety ou através da nossa equipa diretamente, nós tentaremos ser breves na apresentação da proposta de valor e haverá uma única proposta de valor a ser apresentada que integra todas as valências da implementação deste conector NeoTel Safety. Obviamente que a proposta comercial é de 1 para 1, ou seja, cada caso será um caso e tem que ser avaliado pela Safety para perceber qual será o envolvimento, o número de documentos a serem processados, etc. Portanto, em função disso será também a proposta de valor. Nós estamos aqui para vos ajudar e para vos acompanhar, e também alguma dificuldade ou alguma coisa eu gostaria que me notificassem diretamente para que eu possa depois, junto da Safety aqui, tentar talhar os melhores caminhos e as melhores soluções para garantirmos que todos vós veem superadas as vossas expectativas relativamente à implementação desta desmaterialização da fatura eletrónica na sua plenitude. Ok. Obrigada, Rita. Uma outra questão. No setor privado é obrigatória a faturação eletrónica? Nuno, sim. Está para ti. Não, no setor privado não existe legislação ainda que obrigue a faturação eletrónica. Como eu referi, existem muitas entidades de maior dimensão que, por uma questão de quererem ter processos totalmente desmaterializados, de alguma forma impõem a fatura eletrónica como requisito para poder estabelecer a relação comercial e, portanto, isso é definido previamente. Mas efetivamente não existe essa obrigatoriedade. Agora, este é o tipo de processos que muitas vezes nasce em termos de obrigatoriedade a nível do setor público e que a expectativa é que, passados uns anos, e não diria que não muitos, que se torna obrigatório também para o setor privado. Existem países na União Europeia que têm em prática o mesmo e em vigor o mesmo tipo de legislação que aqui em Portugal, aliás, porque isto decorre de uma norma europeia e os Estados-membros aplicaram de forma muito similar
estes requisitos. E países como a Itália, por exemplo, já é obrigatório, em alguns países do setor nórdicos também já existe essa obrigatoriedade, portanto, é natural que em relativamente pouco tempo também seja abrangido o setor privado. Aquilo que eu disse há pouco também é que isto é inevitável, é uma questão de tempo, quem mais cedo, ou seja, isto não deve ser, quanto a nós, uma decisão tomada por obrigação, mesmo para uma microempresa. Portanto, até aí é mais fácil de implementar, diria eu, porque e esta solução que aqui estamos a falar é igual, seja para clientes públicos ou privados. Portanto, ao estarmos a implementar por uma questão da obrigação para o público, necessariamente podemos utilizar e capitalizar este investimento também para o setor privado. Obrigada, Nuno. Temos aqui mais algumas questões. Da Neuza Pimenta, por exemplo, que tem um caso específico. Diz que no caso dos hotéis que trabalham com operadores ingleses, ou seja, que trabalham com operadores que só aceitam faturas em PDF e já usam um outro canal, como é que funciona? Eu posso adiantar algo sobre isso. A Niotel tem também interface com outros sistemas, já tinha, inclusivamente, antes deste que estamos a falar, ou desta obrigatoriedade em Portugal para o setor público. Portanto, temos também sistemas de interligação com esses operadores estrangeiros, até porque a Niotel também tem instalações no estrangeiro, debaixo de outra legislação para o mesmo efeito, da faturação eletrónica. Ou seja, podem coexistir vários sistemas de faturação eletrónica, até porque já há muitos anos há alguns operadores que de facto exigem o envio dessa forma, conforme o Nuno disse, não porque, muitas vezes porque seja obrigatório, mas porque tem uma dimensão e uma força que lhes permite exigir que os hotéis enviem dessa forma eletrónica a faturação. Sim, eu acrescentaria também, e a Neuza refere aqui a questão da Voxel, houve ali um ponto em que eu referi que o ponto da interoperabilidade, a Safety está ligada a mais de 40 redes EDI, redes de faturação eletrónica a nível global e na Europa. A Voxel é uma dessas redes e no fundo aquilo que nós asseguramos quando seja necessário, portanto, é também a ligação às redes onde estejam esses outros receptores. Portanto, aqui já existindo essa ligação direta não é necessário, mas para outras redes que não a Voxel, a quem seja necessário estabelecer essa ligação, a Safety também tem essa capacidade de interoperabilidade. O Jorge Reis pergunta: o prazo para a emissão de fatura eletrónica para microempresas é em janeiro de 2022? Pelo que percebi, apenas clientes do setor público. Qual o prazo para implementação nas empresas que só trabalham com o setor privado? Não sei se alguém terá esta informação. Foi um pouco o que eu respondi há pouco, ou seja, não existe nenhum prazo de obrigatoriedade para o setor privado, apenas para o setor público. A recomendação que eu deixo é que não se espere por nenhuma obrigatoriedade, é que se aproveite este momento, quanto mais não seja da pandemia, por exemplo, para digitalizar todos os processos, e o da faturação, sem dúvida, que é um dos mais importantes em termos de processos de negócio e com as vantagens que decorrem daí, portanto, seja a aceleração dos ciclos de pagamento, entre outros aspectos. Ok. O Nuno Martins coloca outra questão, pergunta-nos se sabemos se a impressão ou arquivo do duplicado da fatura é obrigatória, seja a faturação normal, seja a faturação normal eletrónica. Eu aqui posso responder, depois não sei se o Leonardo quer acrescentar, mas a fatura eletrónica, a partir do momento em que a fatura eletrónica está em vigor, está a ser utilizada, e a partir do momento em que faz parte do serviço e tem que fazer parte do serviço o arquivo legal, e, portanto, a Safety também tem incluído nesta oferta o arquivo legal, como fazemos com todos os nossos clientes, não faz sentido manter qualquer tipo de arquivo em papel, nem imprimir duplicados das faturas. Portanto, o único arquivo que é relevante para efeitos legais, para efeitos da auditoria fiscal,
é aquele que depois permanece em arquivo por parte da Safety. Ok. Temos uma questão relativamente a estimativas de custos, mas julgo que, como a Rita disse, o melhor será então entrarem em contacto e obterem uma proposta, pelo menos uma ideia dos preços. Portanto, se mais alguém tiver alguma questão que queiram colocar. Agradeço a todos os colegas que estiveram presentes, ao Nuno pelo webinar e por todos os esclarecimentos que nos prestou. Qualquer questão que vos surja nos próximos dias, por favor, podem contactar ou diretamente a Neohotel Portugal ou, se quiserem enviar um e-mail para academy@neohotel.com, por favor, façam, que nós fazemos chegar aos colegas para que entrem em contato convosco. E possam esclarecer todas as questões. Obrigada a todos. Até breve.